Aqui estamos de volta e vamos retomar a história da irmã Lúcia. Recordemos-nos que quando da segunda aparição, ao pedido que a Lúcia fez para que Nossa Senhora levasse para o céu, Nossa Senhora respondeu, como nós já vimos, que sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Veja bem que isso não é qualquer coisa. Ela devia espalhar isso pelo mundo. Sinal que o prestígio dela enquanto vidente iria aumentar muito. E ela ia ter uma autoridade de testemunha direto para transmitir isto que devia tomar o mundo. E, especialmente, conforme nós vamos ver, a comunhão reparadora. Essas palavras, então, indicam claramente que Lúcia, além de depositária dos segredos revelados por Nossa Senhora, ela ficava na Terra para desempenhar uma determinada missão, que incluía a comunhão reparadora, a consagração da Rússia e a revelação do segredo. Essas três coisas eram os aspectos mais graves, mais sérios da missão da Lúcia na Terra. Em suma, ela ficara responsável da plena divulgação de tudo que Nossa Senhora tinha como objetivo ao aparecer. Portanto, a missão mais grave da história do Novo Testamento. Por que eu afirmo isto? Essa afirmação não é só minha, era uma afirmação também, Dr. Plínio pensava assim. Isto porque, depois da paixão de Nosso Senhor, nunca o contexto histórico adquiriu uma gravidade maior do que em nossos dias. E nunca ficou tão claro por que Nossa Senhora veio para anunciar um novo período histórico, uma nova era histórica. Eu não gosto da expressão nova era, porque não sou adepto da nova era que existe por aí, mas de uma nova era histórica, sim. Nossa Senhora veio anunciar isto. E a Lúcia ficou encarregada de resolver este problema. Aí se põe uma questão também, antes de nós adentrarmos mais na matéria toda, é que Lúcia ficou também com erro. É que quando Nossa Senhora apareceu no dia 13 de maio de 17, ela disse assim: vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos. No dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. Bom, essa 7ª aparição, como Nossa Senhora disse, e foi como ela escreveu nas memórias dela, deixa muito claro que seria no mesmo contexto das outras 6 aparições. Quer dizer, ali na Cova da Iria, numa maneira que marcasse a opinião pública de uma maneira global, mundial, porque aí Nossa Senhora levantou essa expectativa. Acontece que, quando ela saiu da cova de Aljustrel, que ela mudou-se para as Doroteias, foi em 1921, ela foi até a Cova da Iria para se despedir de Nossa Senhora. E acontece que no ano de 1946, ela foi entrevistada por um padre, o cônego Galamba de Oliveira. E ele foi muito dedicado a toda a historiografia de Fátima. E ele, uma das tantas, interrogou-a. Mas veja, lá em 46, ele a interrogou. Então ele diz: olhe cá, irmã Lúcia,
Erro. Olhe cá. A irmã diz que Nossa Senhora prometeu voltar uma 7ª vez. Já voltou? Ela, já. Pode me dizer quando e onde? Posso. É simples. E como alguém se aproximava e receava que ouvissem, rematou: eu logo lhe conto. Agora, por que esse segredo? Porque ela não quis dizer, e mesmo porque vocês vão ver o que aconteceu, fica meio sem sentido este receio dela. Então, e contou depois, como no dia da despedida dela, da Cova da Iria, a ida dela para o porto, onde ela ia ingressar lá nas Doroteias, em 17 de junho de 1921, ela vira outra vez Nossa Senhora no fundo de uma encosta pequena que tem lá, onde hoje se ergue a antiga catedral, tem a escadaria da catedral, da antiga, perdão, erro, onde há a escadaria da antiga basílica. E ali, no tempo não tinha escadaria, nada disso. Nossa Senhora lhe apareceu. E ela disse, e não lhe disse nada? Ela disse, não. Mas aquela visão, naquele local, naquele dia, desencheram-lhe de força para levar a cruz e o esposo divino lhe punha nos ombros. Erro, tirar essa parte. Bom, é meio estranho que Nossa Senhora apareceu, não disse nada, e que essa tenha sido a 7ª aparição. Por mais que algum bem espiritual possa ter erro, por mais que algum bem espiritual possa ter feito a irmã Lúcia. Mas destoa muito daquilo que ficou como ideia de que seria a 7ª aparição. Muitos estudiosos não consideram como o suficiente esta erro. Muitos estudiosos, vários estudiosos consideram insuficiente que tenha sido a 7ª aparição. E vários. Tem outros que acham que sim, isso é uma questão discutível, porque é impossível pontificar nessa matéria. A verdade é que, para alguns estudiosos, acaba sendo que a 7ª aparição, anunciada com tão grande destaque por Nossa Senhora, nos parece, salvo o melhor juízo, uma questão ainda em aberto. Mesmo porque Nossa Senhora não teria sentido ela anunciar aquela aparição, tal qual se deu, sendo que depois ela iria aparecer ainda algumas vezes a irmã Lúcia, enquanto ela estava nos conventos para onde ela foi. Não teria sentido. Uma 7ª é uma 7ª de um conjunto do qual 6 já se realizaram e falta uma. Essa 7ª deve fazer conjunto com as 6 que já se deram. Bem, o Dr. Plínio ele tinha uma ideia. Ele disse: eu me pergunto, como hipótese, se a 7ª aparição não será quando Nossa Senhora vir anunciar que, tal qual ela predisse, triunfou o seu Imaculado Coração. Bom, esta aparição, sim, poderia constituir o fecho de ouro da mensagem que, afinal, anuncia nada mais, nada menos como consequência necessária do triunfo do Imaculado Coração de Maria, o triunfo de Nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Santa Igreja, após tantos séculos de um processo revolucionário que levantou os homens e as instituições humanas contra Deus, como bem descreveu o Dr. Plínio no seu livro Revolução e Contra-Revolução, já célebre. Né? E hoje nós vivemos o paroxismo dessa época. A crise chegou a um ponto inimaginável. Bem, hoje nós vamos ficar por aqui, depois vamos continuar a gravação
dando aí qual foi o itinerário da Lúcia. Mas para não ficar muito erro, pular essa parte. Vamos ver agora um pouco qual foi o itinerário da Lúcia. 17 de junho de 1921, então a Lúcia partiu de Aljustrel para o Porto, a cidade do Porto, e foi recebida como aluna interna no Colégio das Irmãs Doroteias, em Vilar, subúrbio desta última cidade. Pois em 24 de outubro de 1925, ela ingressa no Instituto de Santa Doroteia. Ela vai fazer parte das Irmãs Doroteias, sendo então admitida como postulante no convento dessa congregação em Tui, na Espanha, junto da fronteira com Portugal. E lá que ela vai depois ter outras aparições e escrever. Né? A 2 de outubro de 1926, ela é feita noviça. A 3 de outubro de 1928, pronuncia seus primeiros votos como irmã conversa. E a 3 de outubro de 1934, emite votos perpétuos. Toma o nome de religião de Irmã das Dores. Por ocasião da Revolução Comunista na Espanha, que foi de 36 a 39, ela é transferida por motivos de segurança para o Colégio do Sardão, em Vila Nova de Gaia, Portugal, onde permanece durante algum tempo. Mais tarde, no dia 26 de maio de 1946, a irmã Lúcia pôde rever o local das aparições, tendo estado na Cova da Iria, na Gruta do Cabeço e no Sítio dos Valinhos. Foi quando o cônego Galamba a entrevistou. Em 25 de março de 1948, deixou o Instituto de Santa Doroteia para ingressar no Carmelo de São José, em Coimbra, com o nome de Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado. A 13 de maio do mesmo ano, portanto de 48, vestiu o hábito de Santa Teresa e no dia 31 de maio de 49 professou como carmelita descalça. Aí o Dr. Borelli coloca uma nota no livro dele, muito importante, que fica para efeito de considerações de cada um. Sobre os motivos pelos quais a irmã Lúcia deixou o Instituto de Santa Doroteia para ingressar no Carmelo de Coimbra, o bispo conde desta cidade assim se exprime em carta de 27 de maio de 1948 ao padre José Aparício, jesuíta, antigo diretor espiritual da Vidente. Veja como é que está redigida essa nota. De fato, diz o bispo conde, de fato, a Vidente passou no dia 25 de março para o Carmelo desta cidade, porque o Santo Padre, era Pio XII, a pedido dela, é bom reservar isto, ordenou que não levantasse dificuldades à sua transferência, pois era perturbada por inúmeras visitas, algumas das quais bem impertinentes e curiosas, que a atormentavam sem proveito para ninguém. Diz ela que nunca sentiu tanta paz e alegria como naquele asilo, o qual não trocaria por tudo quanto há no mundo. Em vista do desejo do Santo Padre, não recebe cartas nem visitas, mas dou-lhe conhecimento por escrito das necessidades de pessoas que se lhe recomendam. Ainda não abri uma exceção. Só é permitido que a visitem os que obtiverem licença da Santa Sé. Ora, vamos fazer uma recordação aqui do que a Jacinta disse para ela enquanto ela estava doente. Né? Durante a doença dos dois videntes, Lúcia visitava-os frequentemente. Conversavam, conforme já disse, então longamente sobre os acontecimentos de que tinham sido protagonistas. Transcrevemos algumas observações da Jacinta, também uma citação colocada
no livro do Dr. Borelli. Já me falta erro. Já me falta pouco para ir para o céu, diz a Jacinta para a Lúcia. Tu ficas cá para dizeres que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quando for para dizeres isso, não te escondas. Dize a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do Imaculado Coração de Maria, que lhes peçam a ela, que o coração de Jesus quer que a seu lado se venere o coração imaculado de Maria. Que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus lhe entregou a ela. Se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho aqui dentro no peito, a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Bem, eu queria destacar aqui que a Jacinta diz, diga a toda a gente. O que tudo indica, pela missão que ela ficou, a Lúcia devia ser uma grande propagadora, mesmo pública, de tudo que ela ouviu. Bom, e esse aviso da Jacinta parecia algo que preparava para a hipótese dela se fechar e, com isso, atrapalhar a divulgação da mensagem. A irmã Lúcia não disse que Nossa Senhora a mandou ir para o Carmelo. Em nenhum lugar ela diz isso. Foi uma iniciativa pessoal dela. Será que era mesmo? Pelos dados que nós temos, desde que ela foi para o Carmelo, ela não narra que tenham ocorrido novas aparições a ela. Pode haver dados que não conhecemos que desmintam isso, mas não tem isso. Eu me lembro do caso da Melanie, que foi a vidente de Nossa Senhora de La Salette, que ela foi colocada no Carmelo, mas ela jogava cartas por cima do muro, dizendo que ela estava lá contra a vontade dela e que ela tinha a missão a cumprir e que ela precisava sair do Carmelo. E ela realmente saiu e para cumprir a missão dela, né? Bom, por outro lado, Dr. Plínio mesmo pessoalmente foi visitar a irmã Lúcia em 1952 e conseguiu do bispo de Coimbra que fosse com ele, e chegando lá, entraram, o bispo mandou chamar, no locutório mandou chamar a irmã Lúcia. Enquanto foram chamar a irmã Lúcia, o bispo disse para o Dr. Plínio, o senhor vai me garantir uma coisa, o senhor não vai tocar com ela no assunto da mensagem de Fátima. O Dr. Plínio só podia concordar com ele, pediu orações a ela e tal, mas por que isto? Se a missão Nossa Senhora deu para expandir para o mundo, por que nem para uma pessoa ali, ela podia dizer, incógnito, mistério, né? Erro, mistério, nebulosidade. Ela permaneceu no ela permaneceu no Carmelo de Coimbra até o seu falecimento. Na década de 1980, quando se começou a dizer várias coisas, que era uma impostora, que estava lá, etc., acabou sendo que um membro da TFP, ele acabou chegando até ela junto com familiares dela. E ele esteve com ela 2 vezes, e a entrevistou e tudo. E, pela reação dos familiares, era mesmo. Não tinha conversa. A maneira como eles conversaram com ela, a maneira como ela os tratou, ela conhecia perfeitamente os assuntos, eles também, era ela mesma. Bom, neste período, ela dava entrevistas, respondia cartas, recebia algumas visitas de parentes, etc. Não foi essa. Bom, ela assistiu à beatificação dos primos, Francisco e Jacinta, e não teve nenhum papel na revelação do terceiro segredo, mesmo estando viva e lúcida. Isso nós vamos ver quando tratarmos a respeito da revelação do segredo. Por que a irmã Lúcia não teve papel nenhum na revelação do segredo? No dia 13 de fevereiro de 2005, ela faleceu. A coisa repercutiu, o fato repercutiu no mundo todo. E
Logo que ela faleceu, o então cardeal Ratzinger, pouco tempo antes de assumir o papado, mandou que a cela dela fosse absolutamente lacrada, que imediatamente após a sua morte, e que ninguém mexesse em absolutamente nada. Tem algo de misterioso aí. Depois continuaremos ainda com aquilo que se relaciona com a irmã Lúcia.